Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 9. A salvação ofertada por Jesus Cristo. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu sou o Tiago Brasil e esta é mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical para Jovens, um oferecimento da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. É com muita honra que eu estou mais uma vez aqui compromissado em, junto com você, caro professor, discutir e pensar sobre a Escritura, sobre o tempo de Deus para os nossos jovens e sobre a necessidade de desenvolvermos técnicas, metodologias, ações pedagógicas para o benefício da educação cristã entre os nossos jovens no Brasil. Caro professor, pense nisso. Nós vivemos no Brasil um verdadeiro genocídio contra os nossos jovens. A taxa de homicídio entre pessoas de 18 a 25 anos é a mais alta no Brasil. A faixa etária que é mais vítima de violência no Brasil é também a faixa etária dos jovens. Logo, trabalhar com jovens, evangelizar jovens, ministrar aulas para jovens não é apenas um compromisso com a igreja local, mas é uma missão para o reino de Deus. É, na verdade, uma questão de vida ou morte. É, na verdade, um ponto essencial para aquele que quer ver uma mudança na nossa sociedade. Ora, se nós pensarmos que, infelizmente, as estruturas do poder e da maldade tomam ou arregimentam mais e mais gente, pessoas, soldados para o seu trabalho entre os jovens, cada jovem evangelizado é uma arma a menos para o inimigo. Cada jovem evangelizado é uma vida a mais liberta e salva da manifestação do inferno. Em nome de Jesus de Nazaré, o que nós precisamos, e este é o nosso desafio, é viver com a graça de Deus, é viver com a misericórdia de Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, especialmente como educadores que nos dedicamos às vidas dos nossos jovens nesta geração. Bom, nós estamos na lição de número 9. Nesta lição de número 9, nós vamos tratar sobre a salvação ofertada por Jesus Cristo. O objetivo desta lição será então tratar sobre doutrinas centrais na Bíblia Sagrada, como eleição, arrependimento e a tese, a ideia que a Bíblia Sagrada vai lhe dar sobre a regeneração. Deste modo, se nós compreendermos ao final desta aula o que é eleição, arrependimento e regeneração, os objetivos centrais mais importantes dessa lição estarão sim resolvidos. Ora, eu dou uma sugestão no nosso ponto de interação para você, professor, com relação a seu trato com o seu superintendente. A grande verdade é que a estrutura da nossa escola bíblica no Brasil tem uma característica muito interessante. Ela é composta por um colegiado de professores que é supervisionado por um superintendente, alguém que tem uma responsabilidade de coordenar todos aqueles que são educadores. Ora, ter o mistério, ter o ministério, a vocação para o trabalho do ensino é algo muito glorioso. Alguns de nós, contudo, além da vocação para ensinar, temos a vocação de Deus para liderar ensinadores. Caro professor, concorde comigo, liderar professores não é nada fácil. Estar à frente de uma equipe de educadores cristãos é, sem dúvida alguma, um enorme desafio. Por isso, a minha sugestão é, sempre mantenha uma relação afinada com o seu superintendente. Sempre mantenha uma relação de diálogo e proximidade com ele. De modo que você esteja aberto, por exemplo, às sugestões, que você possa ser
totalmente sensível aos ajustes que precisam ser feitos para o apoio e para o desenvolvimento de sua escola bíblica. Da mesma forma, também seja capaz de aproximar-se de seu superintendente, elogiá-lo quando necessário, abençoá-lo quando necessário, apoiá-lo na medida certa e também dar a ele as necessárias sugestões, alterações, transformações naquilo que precisa ser mudado para o bem-estar da escola bíblica dominical. Ora, fazendo isso, você também pode ajustar outras questões. Eu não sei se funciona assim na sua igreja, no seu estado, mas aqui na nossa igreja nós temos sempre um jovem atrasado. Nós temos sempre uma escola bíblica, uma classe que demora um pouco mais entre os jovens. É uma dinâmica própria, é um grupo próprio, é um segmento próprio. Daí o que nós precisamos fazer? É claro, nós precisamos ter a capacidade de ter a sensibilidade de negociar horários, negociar compromisso, negociar com os nossos jovens uma postura que eles possam tomar para o bem-estar da obra de Deus. Dessa forma, sem dúvida alguma, nós seremos muito mais beneficiados e a obra de Deus crescerá, porque teremos os nossos jovens ao nosso lado, não como pessoas que estarão reclamando, não como pessoas que se sentirão cobradas, mas ao contrário, se sentirão supervisionadas, apoiadas, abraçadas, acolhidas naquilo que é necessário para a vida deles. A minha orientação pedagógica para essa lição vai de uma dinâmica um pouco mais, eu diria, importante para o dia a dia dos nossos jovens. Eu sugiro a você que você dê aos seus jovens uma folha de papel, peça-os que eles dividam no meio a folha com a caneta e de um lado escrevam como sou e do outro lado eles escrevam como eu queria ser. E aí, a partir dessa comparação, comece a mostrar ou comece a pedir que os seus jovens reflitam sobre como eles são e como eles deveriam ou pelo menos desejariam ser. A partir dessa relação do como é e do como deve ser, perceba se existem abismos. Se houver um grande déficit, se houver um enorme abismo de separação entre o que é e o que deveria ser, aproveite esse instante da sua aula para trabalhar o coração dos seus jovens. Aproveite esse momento de reflexão para que eles sejam capazes de uma introspecção, para que eles sejam capazes de perceberem a si mesmos. É talvez isso que falta em muitos dos nossos jovens. Capacidade de parar e olhar para si mesmo, para aquilo que está sendo feito, para aquilo que está sendo realizado. Ora, uma vez feito esse exercício, esteja atento. Talvez para alguns a diferença, a distância entre aquilo que eles são e aquilo que eles gostariam de ser seja bastante custosa, seja bastante pesada para eles. Esteja preparado para, após esse momento inicial, apresentar-lhes o que a lição vai falar sobre transformação, sobre eleição, sobre arrependimento, sobre regeneração. Aproveite para tratar com os seus jovens que não importa o quanto nós estejamos longe daquilo que deveríamos ser, a graça de Deus nos ampara, a graça de Deus nos leva, a graça de Deus nos traz para próximos de Jesus. Ora, se você assim quiser, você pode, por exemplo, fazer essa dinâmica no final da aula, ministrar toda a aula, falar sobre eleição, arrependimento, regeneração. No final, pedir que seus jovens pensem sobre o que eles são e como eles deveriam ser e fazer o arremate final da aula com uma oração. Professor, você já orou com seus jovens? Mas não aquela oração religiosa, aquela oração que é quase uma prece, uma reza de começo da escola bíblica, de final da escola bíblica. Não. Você, de fato, já gastou o tempo, investiu o coração para orar com os seus jovens, para ficar com eles na presença de Deus e para pedir a Deus que Deus transforme o quadro, o modo de ser deles? Acredite, talvez a sua oração nesse domingo seja a única oração que eles receberão de alguém na semana. E creia, o impacto da oração de um justo é grande nos seus efeitos. Bem,
Vamos então pensar nos 3 objetivos centrais da nossa lição. A nossa lição, ela traz consigo 3 objetivos centrais que são subdivididos em cada um dos 3 tópicos da nossa lição. O primeiro objetivo da nossa lição é apresentar as bases bíblicas para a doutrina da eleição. O segundo objetivo é demonstrar a relevância do arrependimento para a obra da salvação. E, por fim, o terceiro tópico é discutir sobre as especificidades da regeneração. Pensar, falar, discutir sobre o que é ser regenerado. Então vamos lá? No nosso primeiro tópico, que é o tópico que fala sobre a eleição, ele está subdividido em 3 outros tópicos que falam sobre a eleição como uma doutrina biblicamente fundamentada, a urgência da correspondência à dignidade da eleição e uma discussão sobre o que não é eleição. Bom, eu inicio o tópico falando sobre a necessidade de compreender que a eleição é sim uma doutrina bíblica e que a Bíblia Sagrada fala sobre eleições individuais, sobre eleições nacionais, sobre grupos inteiros eleitos para determinadas funções, sobre a escolha de Deus de determinadas pessoas para determinadas ações, para determinadas missões, para determinadas tarefas. Isso é o que a Bíblia Sagrada revela em vários momentos, desde o Antigo Testamento até o Novo, demonstrando que a eleição é uma existência, que a eleição é um fato na Bíblia Sagrada e que há uma doutrina que precisa ser compreendida com relação, inclusive, à salvação para a eleição. O ponto central que nós precisamos compreender é que nós somos eleitos por Cristo e em Cristo. O processo da eleição é o processo de Deus nos tomando pelo braço e nos colocando na posição que Ele quer. Fazendo uma analogia bem frágil, bem primária, é o fato daquilo que seria de fato uma eleição na sociedade. O que é uma eleição na sociedade? É a escolha do público, do povo, por um determinado indivíduo que através da escolha do povo chega ao poder. Mas ele está no poder por causa da eleição e ele chega ao poder por causa de quem o escolheu. Fazendo a devida ressalva das limitações dessa metáfora, isso é o que Deus fez por nós. Deus olhou dos céus à terra, viu a humanidade carente da graça de Deus e o que Ele resolveu fazer? Eleger-nos. Ele resolveu dar a nós um voto de confiança. Ele resolveu proporcionar à humanidade a possibilidade do céu. E diante da possibilidade do céu, nós temos então acesso à salvação que há em Cristo Jesus. Mas a permanência nessa salvação se dá no momento em que essa relação persiste com Jesus de Nazaré. Enquanto amando Cristo, enquanto relacionado com Cristo, enquanto próximo de Jesus de Nazaré, eu estou eleito e permaneço na presença do Deus Todo-Poderoso. A verdade é, e nós precisamos compreender isso, que é possível renunciar a essa eleição. É possível dizer, não quero Deus, não quero Cristo, não quero permanecer com Ele. Neste modo, eu já tento discutir com você, caro professor, e peço que você discuta com seus alunos, o que não é eleição. A eleição não é uma escolha arbitrária de um grupo de indivíduos em detrimento de outros que irão para o inferno. Não, isso é qualquer coisa, menos eleição. A eleição é Deus dando a mão à humanidade e dizendo, venham filhos meus. A eleição é Deus tomando a humanidade pela mão e dizendo, fique aqui, filhos meus. Não existe essa eleição segmentada em que Deus escolheu uns para irem ao inferno e escolheu outros para irem ao céu. Não. Isso não é eleição. Isso é outra coisa. Isso é outro tema. Isso chama-se de outro nome. A eleição bíblica é aquela na qual o Deus Todo-Poderoso, em seu grande amor com quem nos amou, trouxe-nos para perto dele e deu-nos a condição de sermos todos salvos através de Cristo Jesus. Infelizmente, a humanidade toda não quer. Pessoas o rejeitam, pessoas o aborrecem, pessoas se afastam e negam a fé. Uma vez negando o acesso à salvação, infelizmente, perderão
aquilo que Deus concedeu de maneira tão poderosa. Ora, o nosso ponto 2 de nossa lição vai trabalhar sobre a necessidade do arrependimento e fé. 2 elementos básicos da salvação que Deus nos ofereceu. Por uma questão simples, e essa é uma verdade bíblica indubitável: só há perdão onde há arrependimento. Não há perdão onde não há arrependimento. O efeito do perdão não surte na vida daquele que não se arrepende. Então, o que é o arrependimento? É a compreensão de que Deus não aceita determinada postura através da revelação do Espírito Santo e uma mudança, uma alteração de pensamento, metanoia, um outro pensar, um outro entender o mundo, um outro modo de ser. É isso que Deus deseja de nós. Uma transformação, uma mudança, uma alteração na postura de ser de cada um de nós. Ora, pensando as Escrituras desta forma, o que nós temos que ter a compreensão de que a salvação de Deus foi nos ofertada. O Senhor nos elegeu, deu-nos um posto de honra para a glória do seu nome. E uma vez lá, o que nós temos que fazer? Arrependermos-nos de nossas práticas, confessarmos os nossos erros e buscarmos a misericórdia da graça divina. Este é o problema e é o desafio da fé cristã. Entre os nossos jovens, nós vemos muito isso, caro professor. Nós vemos jovens que conhecem a graça de Deus, são atingidos pelo amor de Deus, mas em determinado momento eles não conseguem compreender a seriedade desse amor. E aí não se arrependem, não confessam, não deixam, a misericórdia não lhes alcança. E se a misericórdia não estiver conosco, se a graça não estiver conosco, se a fé não operar na nossa vida através do arrependimento que veio por meio da eleição de Cristo em nós, nada acontecerá. Irmão Tiago, o senhor está dizendo que é possível resistir à salvação que Deus nos ofereceu? Sim! Infelizmente, existem pessoas que olham a salvação de Deus e dizem: não quero. Existem pessoas que entendem a salvação de Deus e não querem. Por quê? Porque a graça não é irresistível. A graça ela é ofertada universalmente a todos. A eleição ela é condicional em Cristo Jesus. Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo vamos para o céu de glória. Em Cristo somos aqueles que são chamados filhos de Deus. Uma vez eleitos, o arrependimento é o processo natural de quem conheceu a salvação. Arrepender-se do que fez, pedir misericórdia pelo que foi feito e viver uma vida na fé de que nós mesmos, por nossas ações, somos incapazes de qualquer coisa para a salvação. Mas a graça de Deus que nos atingiu, nos salvou. E uma vez salvos, chegamos então no terceiro ponto de nossa lição, que fala sobre a regeneração, sobre a imagem do nascer de novo. E aí nós temos a regeneração a partir de 3 pontos. O que é a regeneração, a característica da regeneração na vida de uma pessoa e pensar essa regeneração como uma ação de Deus através do novo nascimento. Ora, regenerar é nascer de novo, é nascer do alto, é nascer qualitativamente melhor. É nascer não apenas com uma perspectiva humana, mas é nascer segundo a ótica de Deus, segundo a lógica do céu, segundo a graça de Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Regenerar é acreditar que Deus é poderoso para tomar a nossa vida e transformá-la segundo a sua graça, segundo o seu amor. Nós que somos nascidos da carne, limitados como humanos, Deus quer nos abraçar. Deus quer derramar da sua misericórdia. Deus quer lançar sobre nós a sua bondade. E uma vez tendo lançado a sua bondade, a sua misericórdia, Ele deseja que nós sejamos novas criaturas, nascidos de novo, com posturas e comportamentos diferentes. O que precisamos então fazer é só compreender a necessidade da mudança. Bom, você pode usar metáforas, analogias para falar sobre a ideia da regeneração. Pense em alguém que mudou o seu comportamento, mas que mudou a sua postura, porque a condição também mudou. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo. Você agora é professor da escola bíblica, mas no trimestre passado você era aluno.
Você até pouco tempo estava sentado ouvindo majoritariamente a maioria das aulas. A partir desse trimestre você recebeu o desafio de falar, de anunciar, de ensinar a palavra de Deus. É claro que você continua o mesmo DNA. É claro que você continua tendo a mesma tipagem sanguínea. Contudo, há comportamentos que mudaram. Há posturas que mudaram. Por uma questão simples, você está numa outra condição. Você está num outro estado. Você está numa outra tarefa. A tarefa agora de ensinar. Novas responsabilidades, novas tarefas, novos caminhos precisavam ser tomados. E você assim fez. Você continua a mesma pessoa, mas mudou o comportamento. Nasceu de novo, fez diferente. Pense comigo sobre isso. O que Deus deseja para cada um de nós é que tão somente nós sejamos pessoas que têm uma nova visão, um novo modo de pensar a realidade e entendamos a vontade de Deus segundo a sua grande e imensa bondade. Ora, esses são os temas centrais da nossa lição. Compreender o que é eleição, arrependimento, fé, regeneração. Se nós entendermos, especialmente a partir da imagem, por exemplo, do doutor da lei Nicodemos, que nascer de novo é permitir que a graça de Deus nos atinja e transforme o nosso cotidiano, sem dúvida alguma nós entenderemos que não é o muito conhecimento que transforma a nossa vida, mas uma relação verdadeira com Jesus de Nazaré. Caro professor, é isso que nós estamos tentando fazer cada domingo com os nossos alunos. Dar-lhes a possibilidade de aumentar, de alavancar a relação deles com Deus. Se assim for feito, a glória do céu se manifestará em suas vidas. Que Deus seja contigo, que a graça de Deus seja sobre a tua vida. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau. Até a próxima semana. CPAD, a editora da Escola Dominical.